Felipe, mais cedo a gente conversava por aqui sobre essa situação que primeiro veio à tona com a garota estuprada. Estamos falando do primeiro caso, né? Do primeiro caso no Espírito Santo. Agora a gente está falando dessa outra situação em Minas Gerais. E aí, ao abordar esse caso, a gente discutia aqui a importância de se falar sobre esse assunto, né? De conversar com as crianças, de como a educação sexual, e a educação sexual, ela não é, na verdade, preparar uma criança ou um adolescente para iniciar a vida sexual. Né? Não está necessariamente relacionado a isso. É claro que um pré-adolescente, um adolescente que vai começar essa vida sexual, ele precisa, sim, saber como é que as coisas acontecem, né? Mas antes disso, para a criança menor, é preciso, sim, conversar, abrir e falar, né, de certas coisas, para que essa criança, para que não exista um tabu, né? Para que não exista uma barreira de um assunto que não possa ser abordado dentro da família. Mas há muitas famílias que a gente sabe que nunca tiveram esse assunto introduzido, abordado, e aí os pais, os responsáveis, eles não sabem muito bem por onde começar. Daí a importância disso ser abordado dentro da escola, né? Porque professores, pedagogos, eles são preparados para introduzir esse assunto e para conduzir ali o diálogo, né? E a partir daí, e pelo fato de existir um tabu muito grande, de as pessoas evitarem, se esquivarem desse tema, a gente começou a conversar isso aqui com os nossos ouvintes pela manhã e alguns relatos foram chegando. E de repente outros, e de repente outros. E aí ficou claro pra gente, estávamos aqui eu, a Sheila e o Megali, que na verdade é um problema silencioso. As pessoas, claro que evitam, se sentem constrangidas, muitas delas se sentem culpadas, mas o abuso sexual na infância é algo muito mais comum do que a gente possa imaginar, do que a gente consiga enxergar. Tem muita gente machucada por aí que jamais sequer teve a oportunidade de falar sobre esse assunto. Chegaram relatos aqui de pessoas de 50, de 60 anos de idade, de 40 e tantos anos, outros mais jovens de 30, 20 e poucos anos, que passaram por situações na infância, no comecinho da adolescência, perceberam, conseguiram se manifestar, conseguiram conversar com pessoas, mas muitas que não. E aí a gente tem, diante de uma notícia tão triste, né, de acontecimentos que despertaram tanta raiva por parte de tanta gente, a partir daí de algo negativo, a gente poder abrir uma brecha de discussão, de diálogo e de repente ajudar pessoas que passaram por esse problema, que jamais tiveram a oportunidade de conversar, para que essas pessoas se manifestem, para que essas pessoas se sintam aliviadas, para que elas saibam que elas não estão sozinhas, que muita gente passa por isso, e para evitar que novos abusos aconteçam com crianças, o que é muito importante, porque remediar é importante, punir quem faz é importante, mas evitar que aconteça, isso é mais importante ainda. E como é que a gente faz isso? É trazendo o assunto à tona, é falando sobre ele, explicando para as crianças o que acontece e mostrando para o agressor que isso não fica impune não, que não tem silêncio mais. Esse silêncio ele não pode existir. A gente tem que mostrar, a gente tem que escancarar essa realidade, que ela é comum, que ela acontece dentro de casa, como a gente estava falando com o secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, no lugar que teoricamente é o mais seguro de todos, né? Que é o ambiente familiar, que é o lar. E isso acontece dentro do lar, mas isso não pode ficar impune e para isso a gente precisa sim falar sobre esse assunto. Você colocou um ponto muito interessante, Carla, que é um dos papéis do rádio enquanto companhia. Muitas pessoas, talvez quase todas que nos ouvem, ou qualquer outra emissora que seja, né, nos ouvem para ter companhia. Né? Uma companhia nas horas fáceis, nas horas difíceis, e nós não somos familiares de ninguém que mandou mensagem para cá. E muitas pessoas, à época, talvez hoje não tenha mais remédio, né? As pessoas tiveram que conviver décadas com esse problema e vão conviver da melhor maneira possível, tomara, né? Podem, inclusive, buscar ajuda bem depois do que aconteceu, enfim, há casos assim. Mas, enfim, nós não somos familiares dessas pessoas. Mas lá atrás, essas pessoas, você usou a expressão barreira, né? Essas pessoas tiveram a barreira interna que muitas vezes é construída com a argamassa da ignorância. E a ignorância, tal como o vírus, se reproduz muito fácil, né? Quando não é somada à má fé, né? Porque tem os dois elementos muitas vezes combinados, né? Então, essa barreira não foi vencida, não foi superada, essa barreira separou
essas crianças dos familiares, né? Essa barreira causou traumas, essas barreiras causaram traumas, e hoje a gente vê essas mensagens que chegaram hoje cedo, que realmente são coisas impressionantes. Você não vai começar o programa imaginando, você vai dar a notícia, você vai ouvir comentários dos ouvintes, opiniões dos ouvintes, algumas inclusive muito deturpadas, mas é uma minoria barulhenta, né? Mas você não vai imaginar que vai acontecer, que você vai virar um ombro, né? Você não imagina que você vira um ombro, muitas vezes você né? São descobertas que a gente faz, apesar dos anos e anos de rádio que a gente tem, né? Isso é horrível por um lado, mas é muito bom por outro saber que a gente pode ser útil de alguma forma, que não simplesmente ficar trazendo notícia, cotação do dólar, a previsão do tempo, a declaração última do presidente ou do governador ou do prefeito e assim por diante. Né? Pois é, porque, Felipe, é muita gente que ou precisa estar com aquilo guardado há muito tempo, ou precisa né, desabafar. E teve muita gente que deu para perceber que, na verdade, estava com aquilo muito escondido. Era um acontecimento, uma experiência negativa que ficou lá abafadinha, né, num cantinho. E algumas pessoas que se deram conta agora de que isso aconteceu. Porque na infância você tem aquela coisa, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Podia falar, não podia? Então, a importância do rádio ela é essa, também de aproximar, de criar um canal para que essas pessoas possam se manifestar e com segurança e sabendo que elas não vão ser julgadas, né, de forma alguma, e também respeitando, claro, e aí a gente até conversou aqui com os ouvintes que mandaram os relatos, isso está guardado, a sua identidade vai ser preservada o tempo todo. E também muito importante, Felipe, além dessa conexão, né, que existe do ouvinte do lado de lá com o pessoal que trabalha aqui na Band News FM do lado de cá, é a conexão com a realidade. Porque é muito fácil você se posicionar, ter uma ideia pronta, uma receita pronta, em uma situação pela qual você nunca passou na sua vida e pela qual você nunca vai passar na sua vida. Você julgar uma criança que foi vítima de violência e dizer, mas e aí? Né? E o bebê que ela estava gerando não tinha culpa de nada e tudo mais. A gente está falando de coisa que aconteceu, né? A gente está trazendo relato de ouvinte que passou por isso, que foi vítima de violência. Essa é a realidade. O que é que essa pessoa que passou por isso acha, né? Então, estabelecer essa conexão com a realidade, com quem passou por isso realmente, mais do que uma simples opinião. Uma opinião embasada, já que a pessoa teve aquela experiência, passou por aquela experiência mesmo. Esse é um papel do rádio também, que é tão importante quanto estabelecer a conexão, essa conexão emocional que a gente tem com o ouvinte. É estabelecer a conexão com a realidade. A gente não está falando de uma história inventada. A gente está falando de coisa que acontece com pessoas. E esse é o nosso papel.